Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a crença número 4 do livro Nisto Cremos. Talvez esse seja o vídeo número 1. E logo mais iniciamos com uma oração. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, nos dê sabedoria para estudar a Tua mensagem, nos purifique e fortaleça. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, já vamos colocar direto no texto. A afirmação do livro. Primeiro nós vamos ler a afirmação e aí dentro do possível nós vamos conversando sobre essa crença. Então a crença adventista sobre Filho diz o seguinte: Deus, o Filho eterno, e aí nós precisamos entender o que é essa expressão Filho eterno, encarnou-se como Jesus Cristo, ou seja, Deus, aquele que é conhecido como Filho, né, o ser que é conhecido como Filho, que é divino, se fez carne e veio com Jesus Cristo aqui nesse mundo. Por meio dele foram criadas todas as coisas. É revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele se tornou também verdadeiramente humano, Jesus, o Cristo. Então vamos, por exemplo, pegar esse estudo aqui, em forma de Deus. Aqui é a parte de Filipenses, versos 1 a 11, ok? E ele fala assim: olha, se há algum conforto em Cristo, completai o meu gozo, minha alegria, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Não atente cada um para o que é propriamente seu, cada um se considere superior ao outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então ele fala, ele tem forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Isso significa que, se ele se esvaziou a si mesmo, estando em forma de Deus, ele deixa a forma divina, se esvazia da sua forma divina, assume a forma de servo. Então, esse termo não teve por usurpação, ou seja, ele não teve a divindade como algo a que ele precisasse ficar agarrado, que ele não pudesse abrir mão por um período finito de tempo, né? E aí, por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, obviamente, só não está acima do nome da própria divindade. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória do Pai. Então veja, confessar que Jesus é o Senhor, para a glória do Pai, né? Então nós temos esse estudo aqui para quem quiser, tá? No Clamando no Deserto, em forma de Deus. E aí nós explicamos aqui, nós colocamos, né, quais seria o aspecto de forma, né? A forma que incorpora a substância essencial, por exemplo, né, nós abordamos aqui, inclusive no estudo no YouTube, né, nós comentamos sobre isso. A forma de Deus, não sendo uma coisa que se possa agarrar, ele não colocou essa forma como algo que ele precisasse se apegar sem abrir mão, e faz sentido com o contexto que fala ali que ele se esvaziou, né? E aí nós temos esse ponto, ele é chamado de Deus, não é? Por exemplo, isso vai ser um estudo que não vai pegar vários pontos ao mesmo tempo, então nós vamos comentar algumas coisas, tá? É de onde se tem essa crença, e aí cada assunto aqui precisaria de estudo de nossa dedicação por mais tempo, mas aí nós estamos falando resumidamente, né? Então ele fala aqui, por exemplo, eu coloquei certo, será? Verso 9. Aqui. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e não segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, ele está falando de Cristo,
porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, ou que é o cabeça, por exemplo, né, de todo o principado e potestade. Colossenses 2:9, né? E se você for aqui em Colossenses 2:9, travando bastante, né? Mas basicamente o que ele fala é isso: habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lá em Êxodo, por exemplo, Deus, quando vai falar com o seu povo, ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Eterno, teu Elohim. Aqui quando ele fala Senhor teu Deus, ele está dizendo: eu sou o Eterno, o teu Elohim, não é? Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses, não terás outros Elohims, ou outros Elohim, né, diante de mim. Então, eu sou o Senhor, teu Elohim, não terás outros Elohim diante de mim. Então ele fala, não há outros Elohim que possam ser adorados. Aqui, ele fala, antes de mim nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Então, para aceitar, e ao mesmo tempo, Paulo fala de Jesus tendo toda a plenitude da divindade corporalmente habitando nele, e que ele, tendo forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Não julgou ser igual a Deus algo que ele precisasse ficar apegado. Então ele fala que Jesus, ele coloca Jesus como uma igualdade. Quando ele fala igual a Deus, ele está se referindo ao quê? Ao Pai. Então ele coloca Jesus como igual ao Pai e com toda a plenitude da divindade. Então ele não pode ser filho, porque ele não pode ter tido começo. Ele não pode ser filho no sentido de ter começo. Então esse termo filho, ele só vai fazer sentido, por exemplo, no plano da redenção, em que ele assume a posição de filho, ou seja, ele assume a posição daquele que, ou seja, a Trindade sempre existiu, e ele, no plano da redenção, ao planejarem a redenção, ele assume a posição de filho, assume a posição que, após o pecado, ele que se faria carne, habitaria entre nós como ser humano, ele que seria gerado como ser humano aqui no planeta, né, e não gerado como Deus, né, mas ele que seria gerado como ser humano. Então, esse é o contexto de Filho eterno. E aí ele encarnou-se como Jesus Cristo, ou seja, se fez carne. Por meio dele foram criadas todas as coisas, né? João, por exemplo, né? O livro de João, por exemplo, coloca o Evangelho de João. Nós temos, por exemplo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Era o Verbo. Enarkein logos, logos, a palavra, o Verbo. E o Verbo estava com Deus, né? E o Verbo era Deus, né? E aí ele fala, Kaiteus en logos, né? Então, e Deus era o Verbo, né? Só que existe uma particularidade na língua em que nós podemos entender que, apesar da ordem estar e Deus era o Verbo, que a ordem seria e o Verbo era Deus, né? Então ele fala, no princípio, o Verbo, a palavra, estava com Deus, era Deus, ou seja, não estava em forma humana, né? Estava em sua forma divina com o Pai, e era divino, tanto quanto o Pai. Estava no princípio com o Pai, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, por meio dele, ou seja, pelo Filho. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então isso aqui não está excluindo o Pai, por exemplo, da criação. Está apenas dizendo que foi por meio dele, ou seja, Jesus, ele foi criador, né? Por meio dele as coisas foram feitas. Ele fala, ninguém vê ao Pai senão por mim, por exemplo, né? Então, isso não exclui o Pai, mas o coloca como criador, né? Aliás, a única forma, se nós excluíssemos o Pai, perderia o sentido do uso, por exemplo, de façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, se não houvesse mais de um participando da criação ali, né? E fala, sem ele nada do que foi feito que se fez, ou seja, tudo que foi feito com a participação dele e por meio dele também. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então ele fala, olha, divino, criador e participando com o Pai
desde sempre. No princípio era o verbo, ou seja, ele não teve início, ele já existia. Em qualquer princípio que se pense, em qualquer momento que se pense, ele já existia. Então, nesse contexto, nós conseguimos entender que a expressão Filho Eterno só faz sentido em relação ao plano da redenção. Por ele foram criadas todas as coisas, é revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Quando nós vamos em João, por exemplo, nele estava a vida, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Ele estava falando de quem? Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Ele está falando de Cristo resplandecendo nas trevas, revelando o caráter de Deus, né? Veio para testemunho, João, né? Para que testificasse da luz de Jesus, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz em si, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então veja, e a todos que conheceram deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os que nasceram de Deus. Então quando ele fala, os causas não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, ele está falando que Jesus basicamente veio revelar o caráter de Deus, efetuar a salvação da humanidade e julgar o mundo, não é? Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ou seja, por meio do trabalho do plano da redenção, tudo isso acontece. Jesus revela o caráter de Deus, a sua morte é parte integrante do plano da salvação do ser humano e faz parte também do seu trabalho, faz parte do sistema de julgamento do mundo. Sendo ele para sempre verdadeiramente Deus, se tornou também verdadeiramente humano. Jesus, o Messias, o ungido, o Cristo, foi concebido do Espírito Santo, não é? Então nós temos, por exemplo, lá o livro de Mateus, né? Que fala da geração de Jesus, né? O nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo, não é? Como isso ocorreu? Nós não temos detalhes, né? Qualquer coisa que nós falemos aqui, como isso ocorreu? Havia algo do gene de Maria em Jesus? Qualquer coisa nesse sentido é especulação, né? Ele tinha a forma humana. É possível que isso fosse da mistura, mas é possível que ele simplesmente fosse colocado ali na condição humana existente naquele momento. Condição física humana existente naquele momento, com todas as dificuldades humanas existentes naquele momento, com exceção daquilo que nós, por exemplo, a teoria pré-lapsariana entende que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda, mas com todos os traços de cansaço, de problemas da humanidade até aquele momento, não é? Então foi concebido do Espírito Santo, não é? E aí ele foi colocado ali, ele foi gerado, veio como ser humano, não é? Foi concebido, nasceu da Virgem Maria, viveu e experimentou a tentação como ser humano, mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus. Então, ele foi tentado como ser humano, não é? A Bíblia fala que ele é tentado em todas as coisas, né? Mas sem pecado. Então, ele foi tentado, exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus, tanto pelos seus atos, pelas suas palavras e pelo seu sacrifício, né? Tendo conseguido uma vida perfeita, ele se ofereceu como sacrifício perfeito, não é? Sofreu e morreu voluntariamente na cruz por nossos pecados e em nosso lugar, não é? Então, por exemplo, ele fala, né, quando ele fala assim, ninguém a tira de mim, ninguém tira a minha vida de mim. Ele fala, ninguém tira a minha vida, eu dou minha vida voluntariamente. Tenho poder para dá-la e poder para tenho poder para dá-la, para oferecer minha vida voluntariamente, e poder para retomá-la. Esse mandato recebi, essa autorização recebi de meu Pai. Então veja, ele fala que ele tem poder para retomar a vida, ele tem poder para dar a sua vida,
mas que essa autorização veio do Pai. E, quando ele morre, todo lugar que você olhar na Bíblia, a Bíblia vai falar o quê? O Pai ressuscitou a Jesus. Hebreus 4,15, né, por exemplo. Hebreus 4,15. Veja, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Então, essa dupla negativa equivale a uma afirmação. Quando ele fala, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, ele está dizendo o quê? Nós temos um sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso só faz sentido se houvesse possibilidade dele pecar. Porque senão isso ficaria totalmente inválido aqui na afirmação. Se não havia possibilidade dele pecar, então, por que dizer? Porque um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi feito semelhança de carne pecaminosa, não igual, mas em semelhança de carne. Ou seja, ele teve dificuldades, assim como nós, havia possibilidade dele pecar. No entanto, ele veio sem pecado. E isso é colocado como algo grandioso, muito forte, ou seja, algo que extremamente difícil, mesmo considerando que ele tenha vindo com a natureza de Adão antes da queda, passar por tudo que ele passou, em um mundo tão decaído como o mundo em que nós vivemos, né? E, no entanto, ele não teve pecado, né? Experimentou a tentação como ser humano, mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus. E aí ele fala, né, que ele recebeu o mandato do Pai, ele foi, e quando ele morreu, ele não ressuscitou a si mesmo. Ele fala, tenho poder para retomar minha vida, mas ele não ressuscitou a si mesmo. A Bíblia fala que o Pai ressuscitou a Jesus. Então, quando nós combinamos essas informações, o que nos parece é que, por algum motivo, isso não podia ser feito, não podia haver nenhuma interferência, mesmo depois de ele morto, não poderia haver nenhuma interferência, ele não poderia recorrer à sua divindade. Então, isso significa que ela foi privada dele. Por isso que a Bíblia fala que ele se esvaziou, né? A Bíblia fala que ele se esvaziou a si mesmo e depois ele foi exaltado. Então, se ele se esvaziou a si mesmo, significa que ele se permitiu ser privado da sua divindade. Ele não teve acesso à sua divindade, nem enquanto estava vivo, e muito menos quando morreu, né? E é algo que foge à nossa compreensão, não tem como nós explicarmos. Qualquer coisa que nós falemos seria mais no campo da especulação, nós podemos até refletir sobre isso, mas uma coisa é certa, a Bíblia fala que o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Então ele não se utilizou da sua divindade nem mesmo para a ressurreição, foi o Pai que o ressuscitou. Ou seja, não houve nenhuma brecha para que alguém dissesse, por exemplo, que Jesus se utilizou da divindade, por isso ele venceu na tentação. Ele estava tão privado da sua divindade que mesmo quando ele morreu, o Pai precisou ressuscitá-lo. João 10,18, né? Em que ele fala aqui. João. Na verdade, aquele que não entra pela porta no carro das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam. Tornou a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, por isso que ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a porta. Tem que passar por mim. Salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E
E aí ele fala, eu sou bom pastor, conheço minhas ovelhas, assim como o Pai conhece a mim, e eu conheço o Pai. Assim como o Pai conhece a mim, e eu conheço o Pai. Também eu conheço o Pai. Da mesma forma que o Pai me conhece, eu conheço a Ele. Então veja, o tempo inteiro ele associa uma posição de igualdade em termos de capacidade, né? Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Por que o Pai me ama? É óbvio que dentre outros motivos, né? Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. O Pai está grato a mim por isso, é equivalente, né? Ninguém tira de mim. Eu a dou por mim mesmo. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então veja, e aí fala, depois disso tornou a haver divisão por causa dessas palavras, ele fala, tem demônio, né? São do endemoniado, porque ele estava falando algo que era equivalente a uma igualdade com Deus, né? E aí, quando ele fala, por exemplo, quando eles falam com ele em João 8, né? Capítulo 8 de João, que eles estão conversando, ele fala várias coisas, né? Ele faz várias afirmações para eles, né? Quem és tu, Jesus disse? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Não entenderam que eles falavam do Pai. Disse-lhe Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como o Pai me ensinou. Ou seja, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então conhecereis que sou eu o Filho do Homem. Eu sou o Filho do Homem. Então até aqui ele está dizendo, eu sou o Filho do Homem. Aquele que me enviou está comigo, né? E aí ele fala assim, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E eles falam, somos descendência de Abraão, como dizem, nunca servimos a ninguém, como dizem, sereis livres. Ele fala, em verdade, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele fala, eu sei que vocês são descendência de Abraão. E aí ele vai conversando, fala que eles têm por pai o diabo, não é? E ele fala, em verdade vos digo que se alguém guardar minha palavra, nunca haverá morte. Ele fala, agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas. E tu diz, se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior que o nosso pai Abraão que morreu? Veja, és tu maior que o nosso pai Abraão que morreu? E aí ele fala, vocês não conhecem ele, mas eu conheço. Não é? Olha só, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual diz que é vosso Deus. E vós não conheceis o Pai, mas eu conheço o Pai. E se disser que não o conheço, ele é mentiroso como vós, mas conheço e guardo sua palavra. E ele também aqui fica subentendido que conheço Abraão. E ele confirma isso dizendo, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo aqui, foi permitido a Abraão ver isso, que eu viria resgatar o mundo. E aí eles falam assim, então aqui ele já está afirmando que ele é anterior a Abraão. E aí eles perguntam, você não tem 50 anos e você já viu Abraão? E aí ele fala, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou, passando pelo meio deles e se retirou. Ou seja, diferente de outras partes em que Jesus fala simplesmente, olha, sou eu, sou o pão da vida, sou a árvore da vida, sou a água da vida, perdão, sou o pão da vida. Então ele fala, antes que Abraão existisse, ele não diz eu era, eu existia. Ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou, de forma abrupta, de forma que não condiz com o tempo aqui. Então quando ele fala eu sou, ele faz com que as pessoas voltem para a forma que foi traduzido Êxodo 3,14, né, que quando Deus fala, né, diga que eu sou, vos enviou a voz. Então ele faz uma alusão a ele ser aquele que falou com Moisés. Ou seja, ele se põe em posição de igualdade com o próprio Pai. E aí por isso que eles pegam pedras. Por quê? Porque isso eles entendiam que era uma blasfêmia. Ele falou, eles não acreditavam que ele era Deus. Então um ser humano afirmar que é Deus, então eles entenderam como uma blasfêmia. Então ele estava afirmando que era Deus. Paulo confirma que ele sendo Deus, né, tendo toda a plenitude da divindade, etc. Então, no contexto de Gênesis, de Mateus em diante, Jesus é apresentado como Deus.
Ele foi tentado, conforme nós vimos, tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ou seja, ele tinha a possibilidade de ser tentado e a possibilidade, inclusive, de pecar. E por isso eles falam de forma tão grandiosa que ele não pecou, ou seja, ele resistiu por nós, para poder ser o sacrifício perfeito. Foi ressuscitado dentre os mortos, conforme a Bíblia diz, né, que o Pai o ressuscitou, e ascendeu ao céu para ministrar no santuário celestial. Por exemplo, o livro de Hebreus, né, fala desse santuário, dessa purificação, né? Ora, ele diz aqui, a suma que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Que seria o equivalente a dizer a destra do Pai, né? E ele fala, ministro do santuário. Qual santuário? E do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que esse também tivesse algo a oferecer. Jesus, sumo sacerdote, algo a oferecer no verdadeiro tabernáculo. Não que o outro fosse falso, mas o outro é entendido como uma cópia, né? Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Não estou falando do santuário terrestre, porque aquele nem tão pouco seria sacerdote, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e corpo sombra das coisas celestiais. Então ele está se referindo ao sacerdote celestial. Então ele está dizendo aqui que quando Deus fala para Moisés fazer conforme o modelo que foi mostrado no monte, o autor está dizendo aqui, olha, esse modelo que Deus falou para ele fazer igual, era um modelo físico que existe lá no céu. Mas agora alcançou o ministério mais excelente e é mediador de uma melhor aliança, né? E aí ele fala da aliança aqui. Então ele fala que era necessário que ele tivesse algo a oferecer, né? E aí nós temos também, quando ele fala assim, Hebreus 9, é o próximo capítulo. Então ele fala ele detalha aqui a relação entre o santuário, para poder comentar sobre o santuário no céu. E aí ele fala assim, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, ou seja, se ele está falando de figuras das coisas que estão no céu, então ele está falando que existem coisas lá no céu que são a realidade dessas figuras. Então essas figuras são representações de algo que está lá no céu. Ele estava falando do quê? Ele estava falando de todo o santuário aqui, do ritual do santuário. Ele fala que esse ritual ele tinha a ver com as figuras das coisas que estão no céu, assim se purificasse. Então ele fala, era necessário que todo esse plano de purificação das coisas terrestres acontecesse, mas elas são sombra de algo que está lá no céu. E se elas são figura do que está lá no céu, aí ele completa. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse. O que? Mas as próprias coisas celestiais, o que? Ele não está falando, olha, necessário que as figuras das coisas se purificassem, mas as próprias coisas celestiais, o que fica aqui elipsado, né? As próprias coisas celestiais se purificassem com sacrifícios melhores que esse. Ele fala, é necessário que as figuras das coisas que estão no céu, as coisas da terra, se purificassem dessa forma, conforme ele relatou. Mas as próprias coisas celestiais, é necessário que elas se purifiquem com sacrifícios melhores que esse. Então ele fala não só de um santuário celestial, mas ele fala de uma purificação do santuário. E ele fala, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, ou seja, o santuário feito por mãos é figura do santuário celestial. Porém, no mesmo céu, ou seja, o santuário no céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, se oferecendo uma vez. Então ele fala, o santuário da terra é figura do santuário celestial, onde Cristo ministra. Ele tanto está à direita do Pai, do trono da majestade, como ele também faz um trabalho em relação ao santuário celestial, conforme o livro de Hebreus, não é?
Aqui também o Nisto Cremos fala daquele episódio em que a serpente, Deus fala para fazer uma serpente de bronze, né? Eles estavam errando constantemente, idolatria, atitudes reprováveis, e aí ele fala: modele uma serpente metálica, pendure-a no alto de modo que o povo possa ver. E quem contemplava essa serpente sarava. Aquele era um estranho símbolo para Cristo. Da mesma forma que a semelhança da serpente deveria ser erguida em uma haste, Jesus, feito semelhança de carne pecaminosa, deveria ser pendurado em uma vergonhosa cruz. Então, o que se coloca aqui é que, mesmo esse exemplo aqui da serpente, era um simbolismo, ou seja, eles tinham que olhar, e toda vez que eles fossem adorar, por exemplo, uma serpente de bronze ou qualquer animal, eles possivelmente se lembrariam desse episódio. Então, esse foi um episódio didático, em que Deus usou isso não como justificativa para fazer imagens, e principalmente no sentido de fazer para alguma veneração, alguma adoração, nada disso, mas no sentido de mostrar que não é a imagem que traz nada, mas é Ele, né, o poder de Deus, que traz a cura. A encarnação. Então nós temos aqui a questão das profecias, João 3,16, porque Deus amou ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós já comentamos que a expressão Filho unigênito, ela só faz sentido no contexto de Jesus se fazer carne e vir aqui assumir a forma de servo, a forma de um bebê que vai crescendo e etc. E nesse aspecto ele é visto como filho, não é? E tendo em vista o planejamento, quando se fala em função, lá no céu ele já era entendido como o filho, no sentido de que aquele que viria se tornaria carne, se tornaria ser humano para morrer pelo ser humano. 1 João 4,9, primeira carta de João 4,9. Aí ele fala para que nós devemos nos amar uns aos outros, né? Que o amor é de Deus. E quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus primeiramente, mas em que Ele primeiramente amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Demonstrou convincentemente seu amor. De acordo com esse plano, seu Filho foi determinado antes da fundação do mundo como sacrifício. Nós temos lá, por exemplo, a primeira carta de Pedro, 1, 19 e 20. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Percebe que sempre que a Bíblia usa a expressão sem acepção de pessoas, não quer dizer no sentido de que qualquer coisa para Deus serve, né? E julga segundo a obra de cada um, ou seja, não faz acepção se é rico, pobre, se é loiro, moreno, se é negro, branco, se é amarelo, se é brasileiro, se é americano, se é norte-americano, não. Ele analisa a obra de cada um, não importa a função, não importa o engrandecimento que essa pessoa tem no mundo, ele analisa o caráter, a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, o Pai, no caso, que o ressuscitou dentre os mortos, e deu a ele glória, lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então ele fala, então em outro tempo foi conhecido, ou seja, já estava planejado, mas cuja execução, ou seja, antes mesmo da fundação do mundo, o plano já estava estabelecido, que ele se tornaria filho, no sentido de se tornar carne e habitar entre nós, mas foi manifestado, executado nos últimos tempos para nós. Recebeu a incumbência de nos trazer de volta a Deus e providenciar a libertação do pecado. Imediatamente após o pecado de Adão e Eva, Deus lhes ofereceu a esperança, em Gênesis 3,15. Não é? Então nós vamos lá em Gênesis, por exemplo,
Eles pecaram, os olhos de ambos foram abertos, dos dois foram abertos, conheceram que estavam nus. E aí Deus pergunta para ele onde ele está, e ele fala que se escondeu porque viu que estava nu. E aí Deus pergunta por quê, né? Fala, você comeu da árvore? Deus sabia que ele havia comido, né? E aí depois disso, Deus lança uma maldição sobre cada um deles, maldições, né? A serpente, maldita serás mais que toda fera, sobre o teu ventre andarás, pó comerás todos os dias, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí, é interessante que, por exemplo, não foi lançado uma maldição sobre a serpente no sentido de que ela não falaria. E, no entanto, ela não fala. Então, nós vemos aqui que possivelmente havia algo mais, algo além, né? Então, quando ele fala que porá inimizade entre a serpente e a mulher, se a serpente foi apenas um instrumento na mão de alguém, e ainda que ela foi punida, né? Ela foi punida aqui, ó, né? Maldita serás mais que toda fera, né? Sobre o teu ventre andarás. E aí ele continua dizendo, e porém inimizade entre ti e a mulher. Por que a mulher em específico, né? Entre a tua semente e a sua semente, ou seja, entre a descendência, né? Porém, inimizade entre a descendência no geral. Então, quer dizer, o que ele estava falando? Por isso que ele coloca isso como uma mensagem enigmática, né? E aí, ele fala dessa inimizade, e considerando que não foi a serpente que falou, havia um ser superior a ela falando ali. E aí a Bíblia fala que Satanás é a antiga serpente, né? Seria um mentiroso, um assassino desde o princípio, etc. Então, e a Bíblia faz essa associação como o próprio Hassatan, o próprio Satanás, que aparece lá em Jó, que teria feito esse trabalho, e essa inimizade não seria necessariamente entre a serpente, o animal e a mulher. Mas quando fala da descendência dos dois, ou seja, que haveria uma inimizade entre o povo de Deus e a descendência do maligno, que seria entre aqueles que se resolvessem seguir a Deus e aqueles que resolvessem seguir ao maligno, e inclusive uma oposição ao próprio Hassatan, ao próprio Satanás, não é? E quando eles são lançados fora do jardim, aí nós temos aqui capítulo 4. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem, um varão. E nós já estudamos isso, acho que inclusive em lições da Escola Sabatina sobre o Gênesis, né? E nós temos uma variância aqui no sentido, alcancei, no sentido de alcancei o Senhor, no sentido assim, alcancei o próprio Senhor, o alcancei do Senhor, um varão no sentido de que eles estavam colocando em Caim as esperanças de salvação, de restauração. Ou seja, reforçando a ideia de quando ela fala alcancei do Senhor um varão, e ela fala isso especificamente sobre Caim, ela não fala isso sobre Abel e não se fala mais isso em relação a nenhum outro filho, ou seja, não seria um mero agradecimento pelo nascimento de Caim, mas o depositar em Caim as esperanças de que ele seria aquele que cumpriria aquilo que foi dito. Este te ferirá a cabeça. Alguém da descendência, né? Ou um representante da descendência, ou dentre a descendência, você seria, entre a descendência haveria algo que pisaria a sua cabeça, a cabeça da serpente, ou seja, que venceria esse confronto. Então, esses são indícios, né, de que aqui haveria uma promessa messiânica, uma promessa de um restaurador, né? É claro que é algo difícil, né? Nós fizemos algumas, acho que tem vídeo inclusive no canal que eu coloquei sobre isso, né? Essa expressão aqui, mas que isso representaria a esperança deles de que Caim fosse o restaurador prometido por Deus, né? Que tudo que Deus fez no sentido de desde fazer túnicas e prepará-los, era um plano que estava se desenrolando para permitir que eles tivessem no futuro a possibilidade de ter acesso à vida eterna que eles haviam perdido, né?
Nenhuma das partes escaparia ilesa. A lei divina demandava a vida do transgressor, mas em seu amor infinito, Deus ofereceu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É claro que tudo isso que nós estamos falando aqui é uma forma honesta de analisar o texto de Gênesis e os outros textos para buscar enxergar onde estava o desenrolar da promessa de um Messias que viria salvar o mundo, né? O pecador deveria colocar então as mãos sobre a cabeça do inocente animal e confessar os pecados. Esse ato simbolizava a transferência dos pecados. Por que nós dizemos a transferência disso? Porque quando Hebreus fala aqui da purificação das coisas celestiais, no caso ele fala aqui sacrifícios melhores que este, mas é só para desenvolver o raciocínio. Ele fala, precisaria de sacrifícios melhores que esses para purificar o que está no céu. No entanto, o sacrifício de Jesus ele é tão completo que ele nem também para si mesmo precisou para si mesmo se oferecer muitas vezes, né? De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então ele fala assim, os sacrifícios para a purificação do santuário no céu precisariam ser superiores. Só que o sacrifício de Cristo ele é tão superior que bastou um sacrifício, né? Sem derramamento de sangue não há remissão. O Novo Testamento reconhece Jesus Cristo, Filho de Deus, como Cordeiro que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus. Por seu precioso sangue, como de Cordeiro sem defeito e sem mácula, ele obteve para a raça humana a redenção da penalidade última do pecado. Entende? Ou seja, aquilo que teria sido construído aos poucos entre os livros de Gênesis e Malaquias, teria tido essa abertura no livro de Mateus a Apocalipse, revelando Jesus como Salvador, Jesus como Deus, Jesus como resgatador, que vai vir a segunda vez e vai livrar o mundo, né? Predições concernentes a um Salvador. Isso é um assunto muito difícil, assim como nós vimos que no próprio Gênesis isso é muito difícil de enxergar, né? Isso mais parece uma especulação, né? Mas faz sentido quando nós enxergamos a particularidade dessa fala aqui, alcancei do Senhor um varão, né? E alguns dizendo que uma das possíveis traduções seria o próprio Senhor, né? Ou seja, que eles entenderam aquilo de uma forma, havia alguma particularidade na língua que fez com que eles entendessem Gênesis 3,15 como algo muito maior que mera desavença, ali uma mera inimizade entre a serpente, o animal e o ser humano, né? Então nós vamos lá dar continuidade aqui. O Messias ungido viria da linhagem de Abraão, multiplicaria a sua descendência e em ti serão benditas todas as nações da terra. É claro que quando fala em ti serão benditas todas as nações da terra, como nós chegamos à conclusão de que as nações seriam benditas pela descendência de Abraão? Por causa de um Messias. É algo que obviamente demanda mais passagens para estudar, né? Não tem como comprovar isso meramente com essas coisas, né? Gênesis 22, ele fala também para conferir 12 e 13, né? Por exemplo, se nós formos no capítulo 12 de Gênesis, né? O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, casa do teu pai, vá para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoaram, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que ele fala, farei de ti uma grande nação. Em ti, ou seja, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, né? Daqui, por exemplo, a fazer a afirmação de que aqui já haveria a profecia messiânica é um longo caminho, né? Não tem como a gente deduzir isso só por essa passagem, por exemplo. Pode ser um significado aceitável, mas precisa de uma série de passagens que confirme isso, por exemplo, né? Gênesis 22, 17.
chamou o nome de Abraão aquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está no mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então, quando ele fala na sua descendência, ele fala algo muito semelhante àquilo que ele falou a Eva, né? Entre o teu descendente e o seu descendente, o seu descendente ferirá a cabeça da descendência da serpente. E a descendência da serpente, lhe ferirá o calcanhar. E ele fala: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Logo depois dele falar do oferecimento do filho, ele fala: na sua descendência serão benditas as nações da terra. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Aqui ele está falando, obviamente, do povo como um todo, né? Veja, a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, né? A tua descendência será como areia, multiplicaria a tua descendência como areia, como as estrelas e como areia. Então ele está falando do povo, né? E em teu povo serão benditas todas as nações da terra. Em tua descendência, em teu povo serão benditas todas as nações da terra, né? Porquanto obedeceste a minha voz. E aí a pergunta é: quando que a descendência cumpriria isso plenamente? Quando, pela descendência de Abraão, todas as nações seriam benditas, efetivamente, né? Precisa ser um evento extremamente grandioso para que, pela descendência de Abraão, todas as nações sejam benditas. E aí está a construção que começa lá em Gênesis 12 e vem para cá, e que começa a dar um vislumbre de que é como se Deus estivesse anunciando algo muito grande, né, em relação a isso. Isaías profetizara que o Salvador vindouro nasceria como criança do sexo masculino, e fala de Isaías 9, né? E Belém e Efrata seria o local de nascimento, Miqueias 5:2. Por exemplo, quando a gente vai lá em Isaías, capítulo 9, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Vou inclusive colocar... coloquei errado, perdão. Vou colocar aqui uma Bíblia em paralelo e vou colocar a Nova Tradução da Linguagem de hoje aqui ao lado. A aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e Naftali, mas no futuro se tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do Rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos, quando repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados. Acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. E veja, ele está falando aqui de uma restauração, né? Olha, tu arrebentaste as suas correntes, acabaste o inimigo que os dominava. As botas dos soldados, né? Todas as suas roupas sujas de sangue serão totalmente destruídas pelo fogo. Ele fala de uma restauração, né? Por quê? E ele fala de uma restauração. Ele fala, por que existe essa possibilidade de restauração? Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E aí, nós não vamos poder entrar a fundo aqui, mas veja,
é algo muito grande para se referir a um ser humano, né? Conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. A qual ser humano foram dados tantos títulos assim, no sentido de chamar de Conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, ou Pai da eternidade, né? Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? Isaías 9:6, né? Então nós vamos aqui, Isaías, né? Capítulo 9. E qual é a grande questão aqui? É o contexto. Esse contexto está se referindo a um Messias, ele está se referindo a alguém que, né? Príncipe, aqui é o Pai, né? Deus poderoso, né? Deus forte, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Aqui nós temos Abiá, né? Que é o termo que é traduzido dessa forma. Só tem essa ocorrência, né? Pai eterno, ou Pai da eternidade. Então, veja que é difícil, né? Então você tem outras ocorrências aqui que poderiam ter uma relação com essa ocorrência, que precisariam ser estudadas para se analisar, mas ele é chamado de Pai da eternidade, ou Pai eterno. Ele será descendente do rei Davi. Então, esse aqui da profecia será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá. Haverá paz em todo o seu reino. Ele é descendente de Davi. Haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que isso aconteça. O que seria esse para sempre? Né? Olha, as bases do governo e da justiça, as bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde agora e para sempre. É muito parecido com aquilo que é falado de Daniel, né? Do seu reino não ter fim. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que isso aconteça. Deus anuncia que vai castigar o povo de Israel, os descendentes de Jacó, todo o povo de Israel, a todos os moradores de Samaria, né? Então veja, aqui nós vamos pegar aqui. O Senhor enviou a palavra a Jacó, ela caiu em Israel. Todo este povo saberá, Efraim, os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas com cantaria tornamos a edificar, cortaram-se os sicômoros. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim. Então aqui ele já está fazendo advertências, né? A Síria, a Filisteia, abrindo a sua boca para devorar o povo de Israel. Mesmo assim, a ira de Deus não passou, a sua mão continua levantada para castigar. O Senhor Todo-Poderoso castigou o seu povo, mas eles não se arrependeram, não voltaram para Deus. Portanto, no dia só, o Senhor vai cortar a cabeça e o rabo do reino de Israel, como se faz com um animal, vai derrubar as palmeiras e os juncos. Então veja, é um texto complexo, nós temos que analisar o contexto, capítulo 8, capítulo 9, todo o contexto de Isaías, para enxergar isso. Ou seja, não é possível determinar com toda certeza Isaías 9, 6 e 7 como uma profecia messiânica, isolar isso do seu contexto e garantir uma promessa messiânica, mas que, com certeza, quando fala de estabelecer um reino sempiterno, um governo de paz, que terá justiça para sempre, então realmente é algo grandioso. Essa fala em relação a um ser humano é algo bastante atípico, né? Toda essa fala, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz, é algo também atípico para se referir a um ser humano, qualquer que seja ele. Então veja, isso são indicadores que podem nos fazer enxergar o Messias. Não tem como a gente abordar isso com profundidade aqui, não teremos nem tempo nem condição material de analisar tudo isso agora, né? Então, por exemplo, quando nós fomos em Miqueias, né? Capítulo 5 de Miqueias, por exemplo. E com isso que eu quero assim, a intenção é mostrar que não tem como a gente fazer um estudo tão aprofundado dessa forma, pegando versos isolados. Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á cerco contra nós. Ferirão com vara na face ao juiz de Israel. Querem matar o rei de Israel. O Senhor Deus diz: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos,
num passado muito distante. Verso 2, né? Desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja que aqui, se eu falo num passado muito distante, e se eu falo aqui desde os dias da eternidade, são falas bem diferentes, né? Então é possível que o significado não seja esse que foi colocado aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Desde os dias da eternidade é um termo muito mais forte. Nós precisaríamos analisar o hebraico para ver isso, né? Analisar, pesquisar. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. Eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando pisar em vossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Então veja, todo o contexto aqui, ele nos mostra que é muito mais difícil do que simplesmente pegar esses versos de modo isolado e dizer assim, isso se cumpriu em Jesus. Mas nós já começamos a ter um vislumbre de promessas de restauração para o povo de Deus. De Deus usar uma pessoa para restaurar o seu povo. O que vai fortalecendo gradativamente a ideia de Jesus como o restaurador maior. O restaurador que faz o maior resgate, a maior restauração ao povo de Deus, né? O nascimento desse ser divino humano seria sobrenatural. E aí, citando Isaías 7,14, o Novo Testamento declara: eis que a Virgem conceberá, né? E o seu nome quer dizer Deus conosco. Isso aqui também, eu tenho um vídeo no canal que eu falo a questão de sensus plenior, interpretação, aplicação de texto, né? Então, assim, não é tão fácil quanto parece enxergar Jesus como o Messias, mas eu entendo que é possível, que nós conseguimos fazer isso, mas não dessa forma, não com esse amontoado de versos isolados. Vou pegar aqui Gênesis 22:17, 12:3, Isaías 9:6 e 7, Miqueias 5:2, Isaías 7:14. Todos esses versos estão dentro de um contexto. E dentro desse contexto nós precisamos enxergar: isso é uma interpretação ou isso é uma aplicação? Lá nos evangelhos, quando Mateus, Marcos, Lucas e João falam, eles estão fazendo uma interpretação do verso ou uma aplicação? Eu vou dar só um exemplo, e não vamos ter condição de fazer mais que isso, né? Mas nós vamos aqui... Olha só. Inclusive eu comento sobre esse verso no vídeo, que eu explico que esse verso foi uma aplicação do texto, não foi uma profecia messiânica, né? Mas vamos pegar aqui... Não, não foi esse aqui que eu peguei, perdão. Foi a parte que ouviu-se um choro em Ramá. Era a Raquel chorando por seus filhos, porque já não existem. Em que eu demonstro que não é uma profecia messiânica, né? Mas eu vou aqui, olha aqui. Quando Deus revela a José que eles tinham que ir para o Egito, até que eu chame de volta vocês de lá, né? E aí ele foi para o Egito, né? Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Então, quando você lê isso aqui, dá a impressão que existiu uma profecia que realmente indicava que Jesus ficaria no Egito até que ele fosse chamado por Deus. A única parte que eu conheço, e que eu creio que a maioria só conhece essa parte, não, eu desconheço qualquer outra parte que fale a respeito, que é Oséias 11:1. Quando você vai lá em Oséias 11:1, capítulo 11, verso 1, eu peguei errado. Quando você vai no capítulo 11 de Oséias, capítulo 11, e você vai no verso 1, você vê que não era uma profecia. E se você for ler Oséias inteiro, se você for ler capítulo 10 de Oséias, você vai ver que não é uma profecia messiânica que está sendo dita ali, né? Olha só, aqui é Oséias 11, eu vou só pegar o finalzinho de Oséias 10, para que nós tenhamos a noção, né? Olha só.
Assim vos fará Betel por causa da vossa grande malícia. De madrugada o rei de Israel será totalmente destruído. Não tem nada a ver com profecia messiânica. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, todas as tuas fortalezas serão destruídas. Veja, não tem nada a ver com profecia messiânica aqui. E aí ele vai explicar, né, o motivo das punições, etc. E fala: quando Israel era menino, vou colocar aqui para vocês verem. Quando Israel era menino, eu amei. E aí ele fala: e do Egito chamei meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da minha face, sacrificavam a Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. No entanto, todavia, porém, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, lhes dei mantimento. Então veja, todo o texto é no sentido de falar de um evento histórico passado, e não de uma profecia messiânica. Então é isso que nós temos que, assim, precisamos ter cuidado, né? Pegar um monte de passagem isolada e falar assim: está vendo? Isso aqui prova que Jesus é o Messias. Não prova, mas assim, nós precisamos entender quais seriam as partes que efetivamente falam de um Messias na Bíblia, né? Que partes falam efetivamente de um Messias, né? Que partes que falam, que dão a entender o plano de Deus para a salvação da humanidade, né? Quando Daniel fala lá em Daniel 12, por exemplo, de uns sendo ressuscitados para a vida eterna e outros para a morte eterna, está relatado ali, evidentemente, algo que nos parece a restauração final do ser humano, onde será definido quem viverá pela eternidade e quem não existirá mais, né? Nós temos, por exemplo, lá, Daniel 12, né? Nós fomos aqui em Daniel 12. Então, o que nós temos aqui? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo todo o que for achado escrito no livro, ou seja, um livro em específico que estabelece quem está salvo e quem está perdido. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Uns terão a vida eterna, e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Então aqui nós temos uma restauração, nós temos alguém retratado como Miguel, o grande príncipe, nós temos um tempo de angústia, né? Nós temos um livramento do povo de Deus, nós temos a ressurreição relatada, nós temos a vida eterna. Então veja, nós temos um texto muito evidente que fala de uma restauração, de um restaurador, da vida eterna. Então, nós estamos aqui lidando com algo que fala, ou seja, a promessa da vida eterna existe lá, num livro profético que está entre Gênesis e Malaquias. Então, quando os livros de Mateus, Apocalipse falam de uma vida eterna, eles estão falando algo que Daniel já estava falando abertamente. Então, veja, é diferente de eu pegar Oséias 11:1 e querer forçá-lo, por exemplo, a dizer que ali está falando de uma promessa messiânica. Então, entende? Nós precisamos ter em mente que existem momentos que os profetas vão aplicar um texto, eles vão pegar um texto e vão fazer uma aplicação, não com a intenção de provar que aquilo, eu estou provando que Jesus é o Messias por causa desse verso. É como se ele tivesse feito uma relação de identidade do Messias com o povo de Israel, ou seja, o povo de Israel é chamado do Egito para ser restaurado e continua em rebeldia. Jesus é chamado do Egito para cumprir um trabalho para Deus e aceita de bom grado e faz o seu trabalho até o fim. Então veja, isso seria uma forma, por exemplo, de identidade. Eu consigo enxergar a ideia de um profeta de Deus, de um servo inspirado de Deus, ao escrever, aplicar um texto que está lá em outro livro, aplicar. Ele não está querendo provar que Jesus é o Messias com aquele texto. Ele está querendo simplesmente fazer uma ligação, uma identidade entre o povo de Israel e Jesus. Coisas que aconteceram com Jesus que foram muito semelhantes às que aconteceram com o povo de Israel.
E aí Jesus vai e fala, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou a curar os quebrantados, né? O mais espantoso é que o Messias sofreria rejeição. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas não havia nenhuma beleza que o agradasse, era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Um de seus mais íntimos amigos haveria de traí-lo. Veja, tudo isso você tem versos e isolados. E por isso eu afirmo, não serve. Esse tipo de estudo não serve. Você pode enxergar isso como um grande resumo, mas você precisa analisar cada texto, cada passagem, enxergar o que está lá. Por exemplo, Isaías 53, né? Você precisaria ir lá, no livro de Isaías. Ah, mas eu tenho medo do que eu posso encontrar, do que pode acontecer. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se nós formos descobrir algo lá que mude a nossa crença, nós temos que ser honestos conosco. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subir como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Então, ou seja, tudo leva a crer que, quando ele fala de não darem crédito à pregação, que alguém foi subindo como renovo perante ele, né? Foi subindo como renovo perante ele, o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca, desprezado, mais rejeitado entre os homens. Ele fala, homem de dores. Então ele está falando que a quem ele está identificando aqui é um ser humano, não é? Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos, não é? Experimentado nos trabalhos, os homens escondem o rosto. Verdadeiramente ele tomou, ele, homem, ser humano, ele está falando aqui, né? Veja que ele fala, homem de dores, ser humano. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando e que Deus o estava maltratando e ferindo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. É algo muito forte para falar sobre um ser humano, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, né? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, estava sofrendo por causa dos nossos pecados, sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelo ferimento que ele recebeu. Veja que nós ainda não temos elementos suficientes para identificar do que exatamente está falando, mas nós percebemos que é alguém que está sendo oferecido no lugar dos seres humanos, está sofrendo pelos seres humanos. E ele fala, nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, sarados pelo ferimento que ele recebeu. Éramos como ovelhas, ele falou, pelas suas pisaduras fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi oprimido, afligido, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, da opressão e do juízo foi tirado. Puseram a sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. O Senhor disse, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Fará com que o meu plano dê certo. Depois de muito sofrimento, tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. Assim os pecados dele serão perdoados. Veja, aí agora eu estou falando de um contexto muito forte que dificilmente nós conseguimos associar a algum ser humano que não esteja ligado a um plano de redenção do ser humano. Percebe que Isaías 53 é uma dessas passagens muito fortes que muitas vezes podem ficar escondidas ali em meio a uma série de versos isolados que nós colocamos e que muitas vezes são apenas aplicações que os apóstolos e os escritores de Mateus e Apocalipse usaram. O inocente Salvador sofreria imensamente pelos pecadores. É claro que nós precisaríamos fazer estudos mais aprofundados, né? Mas veja, Isaías, capítulo 53 de Isaías, é um capítulo muito forte na ideia de um Messias,
de um Salvador para os seres humanos. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós, portanto foi cortado da terra dos viventes. O Salvador é identificado, somente Jesus Cristo cumpriu todas essas profecias, que aí você pode ler aqui no material que está no Clamando do Deserto, ou no próprio livro Nisto Cremos. As Escrituras traçam a genealogia desde Abraão. O título messiânico, filho de Davi, foi largamente aplicado a ele. Ele foi identificado como o Messias, mas veja, isso é apenas o texto dizendo que ele é o Messias. A questão que nós precisamos saber, de Gênesis a Malaquias, haviam profecias que realmente identificavam o ser como Messias e que poderia se encaixar em Jesus Cristo? O nascimento de Jesus foi miraculoso, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, né? Lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, ou seja, nós aceitamos que o anjo revelou para Maria que ele seria aquele identificado como resgatador, que não tendo pecado algum, morreria pelas pessoas, não é? E aí você pode ler aqui, né, sempre se atentando a todo o contexto de Isaías 61, aqui já é a afirmação de Mateus a Apocalipse falando do Messias, e nós precisamos dessa confirmação lá, anterior a isso, né, para juntar com isso aqui. A ocasião de seu ministério e morte, ou seja, a Bíblia em Gálatas fala que ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, ele veio no momento que ele precisava vir, era o momento exato, né? Próximo ao final dos 70 anos do cativeiro israelita em Babilônia, Deus explicou a Daniel que ele designara aos judeus e à cidade de Jerusalém um tempo de 70 semanas. Durante esse tempo, por meio do arrependimento e preparação da vinda do Messias, a nação judaica deveria cumprir os propósitos de Deus. Nós vamos lá em Daniel 9, ok? E aqui nós paramos esse estudo, né? Nesse ponto aqui, das 70 semanas, ok? Então até eu vou ver aqui, gráfico das 2.300 tardes e manhãs. Então eu vou colocar o gráfico aqui. Aqui. Então aqui nós temos o gráfico, não é? Nós queremos essa imagem em específico aqui. Então nós temos essa imagem aqui. Então veja, todo esse período que começa aqui em 457 e vai até a volta de Jesus, daqui até a volta de Jesus. Então nós temos aqui esse gráfico que vai falar até a volta de Jesus. Aqui, 1844, é quando terminaria, segundo nós cremos, as 2.300 tardes e manhãs. Então esse período todo de 457 a 1844 são as 2.300 tardes e manhãs. São essas 2.300 tardes e manhãs. O período das 70 semanas viria de 457 ao ano 34, que é quando o evangelho é liberado aos gentios, né? Alguns entendem que não seria o apedrejamento de Estevão que marcaria o fim das 70 semanas, porque o povo de Israel continuou sendo o povo de Deus, segundo as Escrituras, né? As Escrituras dizem que não tem como Deus rejeitar o seu povo de Israel, ele não rejeitaria, ainda que ele rejeitaria várias pessoas individualmente, que muitos dentro do povo de Israel poderiam se perder, até mesmo a maioria, mas que ele não abriria a mão do seu povo. Inclusive, a Bíblia fala que nós somos enxertados, e não que eles deixaram de ser o povo de Deus, ok? Então muitos defendem que não seria o apedrejamento de Estevão, e eu concordo que faz muito sentido. É possível que o apedrejamento de Estevão fosse um dos fatos ligados a isso, mas que a abertura do evangelho aos gentios, por exemplo, no sentido de não ter exclusividade no povo judeu, mas o povo judeu continuando a ser o povo de Deus. Então nós vamos lá. Então esse é o período das 70 semanas, 457 a.C. a 34 depois de Cristo. Esse é o período
que a Bíblia fala, 70 semanas estão determinadas, cortadas para o teu povo. Cortadas de que período? Nós entendemos que é desse período maior aqui. Ó, aqui é 457 a 1844. Aqui seriam as 2.300 tardes e manhãs. 457 a 1844. 2.300 anos. Desse período grande, imenso, de 2.300 anos, 490 anos teriam sido separados. De 457 até o ano 34, essas 70 semanas, esse período teria sido separado para o povo de Deus, para haver mudanças lá, né? E houve a punição, houve ali no ano 70 uma destruição terrível, mas os judeus como povo continuaram a ser o povo de Deus. A pregação continuou tendo como base o povo judeu. Os apóstolos continuaram a centralizar ali a mensagem. Eles continuaram a ser a autoridade que decidia as coisas, né? Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Paulo diz, aos judeus foram confiados os oráculos divinos. Então veja, o judeu não deixou de ser o povo de Deus. Ele não era o povo exclusivo, no sentido de que outros povos teriam a liberdade de aceitar a Deus, de cultuar a Deus, de batizar e etc. Mas ele não deixa de ser o povo de Deus. Então o povo gentil ele não passa a entrar pela rejeição do povo de Israel. Ele passa a ser agregado, passa a haver uma junção do povo de Israel com outros povos, como o povo de Deus. Não é? Então veja, aqui 457 a 34 são as 70 semanas, 490 anos. 457 a 1844, 2.300 anos. 2.300 anos o tempo maior. Dentro desse período maior, um tempo seria cortado para o povo de Israel. 490 anos, ou seja, de toda essa profecia, 490 anos teria a ver diretamente com o povo de Israel. Então nós vamos lá em Daniel. E assim nós encerramos essa parte do estudo, né? E depois nós, de repente, fazemos outro vídeo aí para falar do restante do Nicto-Cremos, né? No ano terceiro do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Eu falo, isso aqui é uma outra visão, depois da que eu já tinha visto. E ele fala, e vi na visão. E sucedeu que quando vi, estava na cidadela de Susana, província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os meus olhos e vi, e eis um carneiro. Veja, a visão é longa. Ela começa com um carneiro diante do rio, qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, o norte para o sul. O verso 4 aqui na nova tradução diz, oeste, norte e sul. E nenhum animal ou pessoa podia resistir, né? Nem havia quem pudesse livrar da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Então começa com o carneiro, vem o bode, tinha um chifre insigne entre os olhos, dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, ao qual tinha visto em pé, correu contra ele no ímpeto da sua força, e viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou na terra e pisou aos pés. Então havia um carneiro, ele foi subjugado, foi dominado pelo bode, né? E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando no auge, na maior da sua força, aquele grande chifre que ele tinha foi quebrado. No seu lugar subiram outros 4 também insígnios, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno. E aí, o que se entende aqui que não é de um dos 4 chifres, mas de um dos 4 ventos saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente, para a cidade, terra formosa. Se engrandeceu até o exército do céu, contra o exército do céu, alguns desertos das estrelas, lançou por terra e os pisou. Se engrandeceu até contra o príncipe do exército, por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então, ele rompe com o contínuo, o lugar do seu santuário foi lançado por terra, um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, lançou a verdade por terra e prosperou. De tudo isso que ele viu, toda essa destruição, toda essa mudança de reinos,
Depois ouvi um santo que falava e disse ao outro: até quando durará a visão do contínuo, da transgressão assoladora? Qual transgressão? Ele acabou de falar aqui. Desse que surge, depois vem o carneiro, depois vem o bode, aí vem esse que vem de um dos quatro ventos, ele se engrandece contra o príncipe do exército, retira o contínuo, o exército foi dado contra o contínuo por causa da transgressão, e aí ele fala assim, essa transgressão, desde essa transgressão até depois, quanto tempo dura tudo isso? Olha só, quanto dura essa visão? A transgressão assoladora, a anulação do contínuo, a entrega do santuário e do exército para serem pisados. Quanto tempo dura isso aí? E aí o anjo diz, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, ou seja, haverá uma restauração. Haverá uma transgressão assoladora e depois haverá uma restauração. Haverá uma transgressão, por causa dessa transgressão, o povo de Deus será subjugado, então, todo esse evento aí, a partir de um determinado ponto, quanto tempo dura tudo isso? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. E aí apresentou alguém como semelhança do Filho do Homem. E aí uma voz de homem disse, Gabriel, dá a entender a esse a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, tive medo, me amedrontei e caí no meu rosto. E ele disse, entende, filho do homem, porque essa visão acontecerá no fim do tempo. Bom, mas que parte da visão ocorre no fim do tempo? O que ocorre no fim do tempo exatamente? Vamos ver. Aí ele fala, estando falando comigo, caí adormecido, ele porém me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Então ele fala, eu vou falar para você coisas referentes aos últimos dias, etc. Tempo do fim. Aquele carneiro, que visto com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Então aqui, ele explica para Daniel quem é o carneiro. Ok, reis da Média e da Pérsia. O bode é o rei da Grécia. O grande chifre é o primeiro rei. O ter sido quebrado significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força. No fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um outro rei, feroz e semblante, entendido em adivinhações. Se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá maravilhosamente, prosperará, fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Destruirá os poderosos e o povo santo. Então ele está falando de um reino que é muito mais forte que a Medo-Pérsia, que a Greco-Macedônia, e que ele é grandioso. Então só faz sentido se esse reino durar mais que a Medo-Pérsia, mais que a Grécia, e for mais forte que ele. O que anula Antíoco Epifânio, o que nos coloca diante o único reino que se adequa a essa fala de algo tão grandioso e tão destruidor acima da Medo-Pérsia e Greco-Macedônia, seria o Império Greco-Macedônico, seria Roma. Se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, destruirá, prosperará, destruirá os poderosos, o povo do Altíssimo, pelo seu entendimento fará prosperar engano, se engrandecerá, destruirá muitos que vivem com segurança, se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então veja, ele explica até o momento de surgir um reino acima da Medo-Pérsia e da Grécia. Ponto. E aí ele fala assim, a parte da tarde e da manhã, que parte? Até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Essa parte em específico, que é a parte da tarde e da manhã, que foi falada, é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Ou seja, esse período de 2.300 dias, ou pelo menos o fim dele, se refere a dias muito distantes. Ainda que o início dele seja não tão distante, mas especificamente em relação a essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, se refere a dias muito distantes, e possivelmente ele está falando sobre o final da visão, e nós vamos entender, e ele fala, olha, então você deixa ela guardada aí, encerra a visão, guarda.
Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo, espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Mas que parte da visão que não havia quem entendesse? A parte que não foi revelada. Qual a parte que não foi revelada? 2.300 tardes e manhãs. E aí, então, no capítulo 9, Daniel, né, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, ele está lá, entendeu que o número de anos que falaram o senhor profeta Jeremias, das desolações de Jerusalém, seriam 70 anos, e aí ele começa a orar a Deus. E quando ele está aqui em oração, veja que a oração é longa, estamos já até o 19 aqui, está vendo? Aí vem o verso 20. Estando eu ainda falando e orando, ou seja, em meio à oração, confessando o meu pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando em oração, o homem Gabriel, obviamente o anjo, que foi ali, que tinha aparência humana, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E aí, ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. Sentido do quê? Veja só. Ele recebe a visão no capítulo 8. Daniel recebe a visão no capítulo 8. Do carneiro, do bode, do reino que se levantaria. É explicado para ele que o primeiro reino seria a Medo-Pérsia, o segundo seria a Grécia, o terceiro seria um grupo muito mais poderoso que eles. E ele falou, mas com relação às a tarde, a visão da tarde e da manhã, ou seja, quando que ele usa o termo tarde e manhã? Daniel 8,14. Até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Que vem de qual pergunta? Pergunta do verso 13. Até quando durará a visão, durará a transgressão e etc. E o problema relacionado ao contínuo, que é feito no verso 13, né? Daniel 8,13, nós temos aqui, né? Só para a gente poder comparar, olha só. Veja, Daniel 8,14, ele também não está isolado do seu contexto. Por isso há um grande problema. Quando a pessoa estuda 2.300 tardes de manhã só com Daniel 8,14, muitas vezes ela não entende nada, porque não tem como entender mesmo, né? Está totalmente desfocado ali, está totalmente deslocado. Então ele fala, até quando durará a visão do contínuo, da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ou seja, todo esse sofrimento, todo esse problema dura até quando? Ele fala, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Ou seja, haverá esse problema, haverá um período longo, né? Haverá um momento em que o povo vai ser entregue, o contínuo, a transgressão assoladora, e depois de 2.300 tardes de manhã haverá uma purificação relacionada ao santuário. E aí ele fala que ele não entende, né? E aí o anjo fala, olha, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E aí de repente o anjo fala, eu vim informar para você a visão. Que parte da visão que ficou faltando entender e não havia quem entendesse? A parte das 2.300 tardes de manhãs. E aí ele fala, saí para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, né? Considere e entende a visão. E para explicar as 2.300 tardes de manhãs, olha o que ele fala, para explicar as 2.300 tardes de manhãs, que foi a visão que ele fala, deixa cerrada, guardada, ele fala assim, para explicar um contexto aí referente a 70 semanas, e ele não explica toda a visão das 70 semanas. Lembra que ele falou? Ele falou assim, em relação à visão das 70 semanas, você cerra a visão. A visão como um todo, eu não vou explicar, mas ele fala assim, olha, eu vou fazer entender a visão algo relacionado às 70 semanas. E ele fala, 70 semanas estão determinadas, cortadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para, cessar veja, que existem coisas aqui que podem ser vistas até como sinônimos, cessar a transgressão, 2, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, é basicamente como se fossem sinônimos, né? Nós teríamos que analisar a particularidade de cada um, mas cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, né? Que tem a ver com a questão do perdão dos pecados, né? Depois de cessar a transgressão, inclusive, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Então veja, ele fala que nessas 70 semanas cortadas sobre o povo,
haveria a função de cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão que ele tinha tido no passado. Então, o selamento da visão das 2.300 tardes de manhãs tem a ver com as 70 semanas. E para ungir o Santíssimo. Então ele fala, olha, para te explicar as 2.300 tardes de manhãs, eu vou explicar 70 semanas que foram cortadas. Cortadas de onde então? Cortadas das 70 semanas. Então ele fala aqui, olha, vamos pegar aqui, colocar aqui do lado. Então ele fala assim, olha, para te explicar as 2.300 tardes de manhãs, que é 457 a 1844, eu vou falar do período que foi cortado, separado, determinado para o povo e para a santidade, que são 490 anos, que são 70 semanas. E como é que a gente fala? E por que a gente pode afirmar que isso se refere a anos? Porque ele está falando de reinos. Ele está falando de um reino que seria tão forte e duraria tanto tempo que não faz sentido falar nisso em 2.300 dias ou 490 dias. E aí, ele fala aqui. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias o Príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então ele está falando o quê? Olha, quando começam as 70 semanas? Começam a partir da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Bom, e pensa bem, se ela foi cortada desse período longo, para que ela foi revelada? Veja, não está no fim da profecia, porque o fim da profecia ele falou que se refere a dias muito distantes, era para cerrar a visão. E ele fala que dentro desse período longo de 70 semanas seria cortado um período para o povo de Israel. E ele fala, e esse período das 70 semanas começa com a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, e ele serve para ajudar a entender parcialmente a visão, porque a visão como um todo eles não poderiam entender. Então, veja, qual é a única coisa que faria, aparente, pelo menos que eu consigo entender, qual é a única coisa que faz sentido? Bom, se esse é um período cortado para o povo de Israel, de um período grande, então, essa é a profecia das 2.300 tardes de manhãs. E esse pedaço aqui, vamos pegar aqui, né? Isso. Esse pedaço aqui é o começo dela. Então, esse é o pedaço que foi cortado. Então, veja, o final não pode ser, porque o final ele fala que está cerrado, se refere a dias distantes, etc. Né? No meio não me ajudaria, porque entender que um período no meio da profecia seria cortado, não daria para saber que período do meio, quanto tempo se passou dos 2.300 dias até acontecer. Então, qual é a única coisa que aparentemente faz sentido aqui? É que ao falar o começo da profecia das 70 semanas, que é esse período menor, que é esse período que está aqui, veja, esse período que está aqui, de 457 a 34, ao falar quando começa as 70 semanas, então veja, quando ele fala, quando começa as 70 semanas, ele também está dizendo, se isso faz parte, se isso ajuda a compreender a profecia das 2.300 tardes de manhãs, o que faz sentido? A única coisa que faz sentido aqui é que, ao indicar o começo das 70 semanas, ele também está indicando o começo dos 2.300 anos. Por isso que nós fizemos essa junção. Ou seja, o começo das 70 semanas também é o começo dos 2.300 anos. Se foi cortado para o povo de Israel, e se isso ajuda a compreender a profecia que ele falou, que era para ficar no seu todo cerrada, mas que ele estava fazendo compreender uma parte dela, então o começo dos 2.300 anos é o mesmo começo das 70 semanas. O começo das 70 semanas me ajuda a entender a profecia como um todo. Então começa tudo junto. Os 490 anos para Israel começa exatamente no início da profecia dos 2.300 anos. 490 e 2.300 anos começam juntos. É o que faz sentido aqui, não é? Até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então aí nós entendemos essa parte aqui,
reconstrução. 7 semanas, aqui são 7 semanas, 49 anos, 457, 408, um período angustioso, que é o início aqui da reconstrução. Aí ele fala, e 62 semanas, ou seja, então você conta de 457, 49 anos, né? Aí você conta mais 62 semanas, que dá 69 semanas. Então ele fala assim, da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, seriam 69 semanas. Que é o que ele fala aqui, olha. Depois das 62 semanas, então olha, ele fala 7 semanas e 62 semanas. Então ele fala, há um período de 7 que ele corta, depois um período de 62, que dá o total de 69. Depois das 62 semanas, que contando mais 7 são 69, ou seja, do 459 você conta 69 semanas, ou 483 anos, você sai de 457 e vai até o batismo de Jesus. Então ele fala, depois de 62 semanas, será cortado o Messias. Então fala, olha, depois que terminar, quando entrar na última semana, em algum momento, a partir do término das 69 semanas, na última semana, ou seja, nos últimos 7 anos da profecia, das 70 semanas, será cortado o Messias, será cortado o ungido. Em algum momento, ele não está dizendo que imediatamente depois, que senão não faria sentido a interpretação que nós temos depois, né, a fala posterior. Mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o fim será a inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Então, ou seja, até o final vai ter guerras, etc. E aqui, o que acontece? O 26, essa primeira parte do 26, ela é o que a gente chama de paralelismo. O que é paralelismo? Você tem que pegar o verso 26 e o verso 27. Vamos pegar o verso 26 e o verso 27. Vamos copiar. E vamos colocar aqui. Então veja, eu vou colocar aqui. Opa, não veio. Só para a gente entender. E aqui nós estamos na parte final já desse estudo. Então veja. O que é o paralelismo aqui? E assim nós encerramos esse estudo e depois na segunda parte a gente aí tenta fazer o restante. E aqui nós só conseguimos entender pelo paralelismo. Então, esse é o paralelismo, ok? Esse é o paralelismo. Eu pego um pedaço do 26, e um pedaço do 27. Então, eu creio que já dei aqui para identificar, né? Então, vamos lá, ó. Então, esse é o paralelismo. Então, vamos lá. O que é o paralelismo nesse caso? A primeira parte do verso 26 está relacionada à primeira parte do verso 27. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Ou seja, quando acabar as 62 semanas e entrar na última semana, ele será morto. Só que, explicando melhor como isso aconteceria, ele diz: ele, o ungido, firmará aliança com muitos por uma semana. Durante a última semana, ele vai firmar uma aliança nessa última semana. Ou seja, ele vai dar a continuidade no processo das 70 semanas, oferecendo uma aliança de uma semana com o povo, para que quando terminasse as 70 semanas, o povo se restaurasse. Só que na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação. E como que ele faz cessar o sacrifício e a oblação?
quando ele é cortado, mas não para si mesmo. Se ele não é cortado para si mesmo, ele é cortado para os outros, né? Vamos interpretar assim. Então é cortado o Messias. Então, na metade da semana, quando ele é cortado, ele faz cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, o sacrifício de Jesus faz com que deixe de vigorar o sacrifício de animais. E aí nós vamos para a segunda parte do verso 26 e a segunda parte do verso 27. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será com uma inundação, até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E sobre as asas das abominações virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, ou seja, a segunda parte do verso 26 e a segunda parte do verso 27, elas teriam relação, não é? Paralelismo, Daniel 9, 26 e 27. Aí a gente, né, nós temos aqui, esse é o paralelismo, se você já ouviu falar nisso, mas nunca percebeu o que seria, basicamente esse é o paralelismo. E assim nós entendemos Daniel. Por isso que nós associamos essa parte, será cortado o Messias, com essa parte, fará uma aliança e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Por isso que nós dizemos que por causa desse paralelismo, o ser cortado, ser morto, representa, isso acontece quando? Em meio à última semana, né? Não necessariamente na metade, mas alguns dizem que em meio à última semana, ele faz cessar o sacrifício. E no gráfico aqui, como seria isso? Então vem Jesus aqui, ele é ungido no ano 27, oferece uma semana para dar continuidade a esse plano das 70 semanas, restaurar isso. Só que em meio à última semana ele é morto, com isso ele faz cessar o sacrifício, ele é cortado, conforme o começo do verso 26, né, que depois das 62 semanas ele seria cortado, mas ele não é cortado imediatamente depois da semana 69. Ou seja, quando começa os últimos 7 anos, ele já não é morto imediatamente, ele é morto em meio a esse período. Então ele é batizado aqui, em meio à última semana ele é cortado, ele é morto, com esse ser cortado faz cessar o sacrifício e a oblação, né? E a partir daqui entra um processo, né? Finaliza a última semana, né? E aí a Bíblia fala, né? Virá o assolador e etc. Então aqui, a partir daqui, tudo que espera o povo é aquilo que nós vimos lá, que vai se desenrolando até que no ano 70 há uma destruição terrível, né? E assim, então, nós finalizamos essa parte do livro, falando aqui, abrangendo bastante coisa, né? E aqui, falando até essa parte, né? Aí depois vem a ressurreição do Salvador, né? Nós paramos aqui, então, continuamos aqui nessa parte da ressurreição do Salvador, as duas naturezas de Jesus Cristo, que ficam para o próximo estudo. Espero que tenha sido útil, espero que eu tenha conseguido me fazer compreender, pelo menos em parte. E se você tiver dúvidas, aí pode assistir novamente, pode fazer perguntas, o que eu conseguir responder eu respondo, o que eu não conseguir pesquiso e te respondo depois, mas espero que tenha sido útil. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, nos despeça para nossos afazeres, nos purifique, nos dê a sabedoria para entender a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Então, eu espero que essa primeira parte do livro Nisto Cremos tenha ficado aí, de alguma forma, uma parte considerável, né, quem sabe, explicada, e que Deus nos abençoe. Até o próximo estudo.